no exato segundo em que a imagem me atingiu, senti o peito falhar. Minha melhor amiga, Morgana, estava na minha cama com o meu marido, André. O arrepio frio correu pela espinha, a náusea subiu seca pela garganta e a sensação era de que o chão tinha sumido sob os meus pés, como se o mundo ruísse em silêncio. Ela era a última pessoa de quem se esperava uma facada dessas, e, mesmo assim, orquestrou cada detalhe para que o flagrante acontecesse, só para me tirar do caminho. Não foi impulso, foi inveja fria, meticulosa e calculada, o tipo de veneno que se prepara aos poucos até o golpe final. E hoje vou abrir o que veio depois, como uma traição suja e premeditada virou minha vida de ponta cabeça. Naquela época, eu tinha 36 anos e jurava que vivia um quadro perfeito. André, com 39, era o homem com quem construí planos, rotina e sonhos. E Morgana, também com 36, era minha melhor amiga desde a adolescência, mais que amiga, quase uma irmã. Nela eu depositava confiança total. Com ela, eu dividia segredos, sonhos e preocupações. Eu realmente acreditava que tinha sorte por ter ao meu lado duas pessoas tão importantes e leais. Que ingenuidade a minha! Desde sempre, Morgana tinha o hábito de me espelhar. Na adolescência, se eu amava uma banda, ela aparecia com todas as camisetas, se eu adotava um estilo, semanas depois ela surgia vestida de forma parecida. Até os garotos por quem eu me interessava acabavam, de algum jeito, entrando no radar dela. Sempre interpretei aquilo como admiração, jamais cogitei que fosse inveja. Que erro grave! O nosso casamento parecia sólido, 9 anos de parceria, risos e planos. Em tudo a sintonia funcionava. Ele era atencioso e presente, ou pelo menos era o que eu via. A vida era confortável, um apartamento acolhedor, carreiras estáveis, a sensação de completude. E, do outro lado, Morgana também era casada. O marido dela, Marcos, 40 anos, era um homem correto, amoroso, que fazia tudo por ela. Eu olhava para os dois e via uma parceria tão verdadeira quanto a minha. Mas, por trás do sorriso doce e dos conselhos de amiga, Morgana alimentava um desejo antigo e doentio por André, e, pior, uma inveja profunda da minha vida e de tudo que eu havia construído, uma corrosão silenciosa. Com o tempo, esse veneno foi aparecendo em gestos sutis que, na época, eu não soube enxergar. Aos poucos, ela começou a se meter demais no meu casamento. Vieram os elogios exagerados ao André, as conversas sobre liberdade no casamento, os incentivos para eu sair mais e dar espaço a ele. Interpretei como modernidade, como dicas para apimentar a relação. Mas havia algo no olhar dela quando mirava o André, uma intensidade que eu ignorei, justificando pela nossa amizade antiga. É a Morgana, ela sempre foi expansiva. No fundo, era cobiça, posse. E André parecia gostar da atenção. Pequenos flertes que eu classificava como inocentes, sorrisos que ele não dirigia a mais ninguém, e eu atribuía tudo à amizade que cresceram ao longo dos anos. Flagrava os dois em cochichos e risadinhas que morriam assim que eu chegava perto. Quando perguntava do que vocês estão rindo, vinham sempre as desculpas esfarrapadas, coisa nossa, besteira. Eu engolia a desconfiança. Achava bobo sentir ciúmes da minha melhor amiga, tinha certeza de que ela jamais me feriria. Com o tempo, os sinais se acumularam. André passou a chegar mais tarde, trazendo no corpo um perfume doce que não era o meu. Mensagens apagadas às pressas no celular. Até que, arrumando a gaveta dele, encontrei um bilhete: "Você é o mais lindo de todos." A letra era feminina. Naquele instante, não restou dúvida, havia algo acontecendo. A insegurança virou rotina, medo surdo de estar sendo traída. E com quem eu desabafava? Com a própria Morgana. Ela me ouvia com atenção, vestida de empatia, dizia para eu não surtar, lembrava que André me amava e me orientava a conversar, reacender a chama, estar mais presente. Tentando salvar o casamento, segui os conselhos. Mas eu precisava de certeza, não era de fazer escândalo sem provas. Queria saber o que acontecia, inclusive dentro de casa quando eu não estava. Há algumas semanas, tomei a decisão mais difícil: instalei câmeras escondidas em pontos estratégicos. Foi um peso no coração, mas a intuição gritava que algo estava fora do lugar.
Eu precisava ver com meus próprios olhos, ou melhor, pelas lentes. E a prova veio de um jeito que eu jamais imaginaria. Um dia, Morgana me ligou. Conversávamos sobre o meu relacionamento e o medo de que André estivesse me traindo, quando ela veio com a grande ideia: faz uma surpresa para ele. Chega mais cedo hoje, prepara um jantar especial, acende uma vela, coloca uma música romântica. Reacende a paixão. Um tempo só de vocês. Ela foi tão convincente, tão efusiva, que por um instante acreditei que realmente se importava. Disse que aquele era o dia ideal, e eu segui o conselho. Cheguei antes da hora. O coração batia acelerado, não de paixão, mas de um nervosismo seco. Assim que empurrei a porta, senti o clima deslocado. Uma gravata largada no canto, perto da escada. André não era de desorganização, pelo contrário, quase obsessivo. Foi o primeiro sinal gritante. Logo depois, vieram os ruídos abafados do segundo andar, baixos, insistentes. Subi devagar, tentando não fazer nenhum ruído, enquanto o rangido do piso parecia um aviso ecoando dentro de mim. A atenção era tamanha que até o som do meu coração parecia alto demais. No topo da escada, parei, segurei o ar, a porta do quarto estava entreaberta e os sons lá de dentro me gelaram por completo. Me aproximei, as mãos frias, o estômago revirando, e olhei pelo vão. Na nossa cama, onde a gente dormia e sonhava com o futuro, estavam André e Morgana, suados, ofegantes, entregues um ao outro, rindo como se fosse normal, como se eu não existisse. Naquele instante, tudo pareceu emudecer. Por um segundo, o tempo parou. O silêncio só foi quebrado pelo disparo do meu coração e a respiração irregular que tentei controlar. Não era raiva ainda, era um buraco no peito, uma decepção sem nome. Então o chão rangeu de novo sob meus pés, e aquilo bastou. André virou o rosto para a porta e me viu. O riso morreu na hora. Ele empalideceu, o corpo congelou, os olhos arregalaram. Não, espera, amor, não é o que parece, balbuciou, tentando se soltar de Morgana e puxando o lençol às pressas. Eu não disse nada. Virei as costas e comecei a descer as escadas. Ele veio atrás, tropeçando, chamando meu nome, implorando para que eu ouvisse: por favor, me escuta. Foi um erro. A gente pode conversar. Mas eu já tinha visto o suficiente. Na porta, me virei por um instante, e lá estava Morgana, no alto da escada, enrolada no lençol, cabelo bagunçado e um sorriso vitorioso no rosto. Não havia remorso, havia satisfação. Porque esse sempre foi o plano, não só ter o meu marido, mas me destruir. Eu não dei o show que ela esperava. Não gritei, não fiz escândalo, engoli o choro. Respirei fundo, ergui a cabeça e saí de casa. Ele ainda gritou meu nome mais uma vez, mas não olhei para trás. O corpo tremia em choque, enquanto a mente, paradoxalmente, estava mais clara do que nunca. Se o plano deles era me tirar do caminho, o meu, eles não previram. No carro, do lado de fora, permiti um minuto. As lágrimas vieram quentes, indignadas com a cena que eu tinha acabado de testemunhar. As duas pessoas em quem eu mais confiava tinham me apunhalado. Ainda assim, um riso curto escapou, não de alegria, mas do alívio da confirmação e da certeza de que as gravações das câmeras eram a prova que eu precisava. Eles se achavam espertos, eu estava um passo à frente. Lá dentro, dava para ouvir André desnorteado, gritando o nome de Morgana. Ele estava apavorado. Ela, por dentro, devia saborear a vitória, afinal, o plano de me remover parecia ter funcionado. Ou assim ela pensava. O sorriso de triunfo duraria pouco. Não por minhas mãos diretamente, mas pelas escolhas dela. Minha resposta seria silenciosa, precisa. Eu tinha as provas, as ferramentas, e, acima de tudo, a clareza de que merecia muito mais. Passei a noite em um hotel. Não dormi. Mas também não entrei em pânico. Fiquei calculando, revendo cada imagem, medindo a profundidade da traição. O sorriso de Morgana na minha cama, ao lado do meu marido, gravou-se em mim, virou combustível.
No dia seguinte, acordei com os olhos inchados, porém com o coração firme. Era hora de executar a primeira parte do plano, a mais amarga. Levantei ainda com os ecos da noite martelando, os gritos de André, o silêncio cortante de Morgana, o deboche no canto da boca dela que me perseguia mesmo de olhos fechados. Sentei diante do computador e abri o e-mail. As mãos tremiam, mas não hesitei, eu sabia exatamente o que precisava fazer. Procurei o contato de Marcos, o marido de Morgana. Eu o conhecia, um homem gentil, tranquilo, decente, trabalhador, sempre a tratou como uma rainha. Dava para ver nos olhos dele o quanto a amava. Justamente por isso doía saber que ela apunhalava esse amor pelas costas. Ele não merecia. Ninguém merecia. Abri as pastas das gravações e revi trechos para não deixar dúvidas, a mão dela acariciando André, os beijos, as palavras ao pé do ouvido, as risadas, a cama revirada, a cumplicidade nojenta entre os dois. Separei os momentos mais nítidos, evidentes, irrefutáveis. Fiz questão de escolher trechos com os rostos em foco, o áudio claro, sem brecha para interpretação. Redigi um e-mail curto, sem floreios. Marcos, sei que este não é o tipo de mensagem que alguém gostaria de receber, mas acredito que a verdade é um direito seu. Sinto muito, de verdade. Não por te mostrar isso, mas por saber o quanto vai doer. Você não merecia. Ninguém merecia. Assinado, Laura. Anexei os vídeos. Respirei fundo. A mão pairou sobre o enviar por alguns segundos, hesitar só prolongaria uma dor inevitável. Enviei. No instante em que a mensagem foi, um misto confuso me tomou, alívio e culpa. Não por revelar a verdade, mas por saber que um coração bom seria partido. Ainda assim, uma certeza me sustentava, eu não destruí aquele casamento, ela destruiu. Eu só tirei o véu. Cerca de 40 minutos depois, chegou a resposta. O nome de Marcos apareceu na notificação e o estômago afundou. Abri o e-mail com os olhos pesados. A primeira frase dele veio como um soco: estou em choque. Não consigo respirar direito. Depois, a confirmação: eu vi tudo. Vi e revi. Não queria acreditar, mas é ela. Sinto-me um idiota. Não sei como te agradecer pela coragem de me mostrar. Prometo te manter atualizado sobre tudo. Obrigado mesmo. Fechei o notebook com as mãos trêmulas. Um nó subiu na garganta. As lágrimas queriam cair, mas eu segurei. Não era hora de desabar. Era só o começo. Enquanto isso, o celular vibrava sem parar. Mais de 20 mensagens do André: me atende, por favor. A gente precisa conversar. Foi um erro, eu juro. Deixa eu explicar. Ligações, áudios, tentativas desesperadas de reduzir o irreversível. Não respondi nenhuma. Silenciei tudo e larguei o aparelho. A bomba já tinha sido lançada, agora eu só precisava esperar que explodisse no acampamento inimigo. Voltei para casa no meio da tarde. Sabia que André só sairia do trabalho às 6 e queria algumas horas a sós, ou melhor, ao lado de quem sempre esteve comigo, minha mãe. Quando me viu, ela me abraçou em silêncio. Já sabia de tudo. Nos olhos marejados dela havia dor por mim. E força para me segurar de pé. Sem palavras, fomos ao quarto. Começamos a encaixotar as coisas dele, roupas, livros, aparelhos, objetos pessoais. Separei tudo com frieza. Cada peça parecia uma cicatriz virada do avesso, mas eu não chorei. Eu já estava além do choro. Empilhamos caixas e sacolas na sala. A casa cheirava a limpeza e recomeço. Pouco antes das 6, minha mãe beijou minha testa, disse que estaria comigo sempre, e foi embora. Eu precisava enfrentar o próximo momento sozinha. Instantes depois, a chave girou. André entrou. Ao ver as caixas, congelou na porta. Rosto abatido, olhos vermelhos, olheiras fundas, provavelmente não tinha dormido. Andou até o sofá, sentou, cobriu o rosto com as mãos, tentando processar a cena. Quando me viu saindo da cozinha,
tentou levantar. A voz saiu num sussurro desesperado: Laura, a gente precisa conversar, por favor. Levantei a mão pedindo silêncio. Firme, sem hesitar: André, suas coisas estão ali. Você tem 1 hora para sair. Já falei com o advogado e dei entrada no divórcio. Ele empalideceu, deu um passo, balançando a cabeça. Espera, não foi um erro, eu juro. Eu estava confuso. A Morgana me pressionou. Ela me seduziu. Engoli o nojo que subia. Patético. Ainda tentava se colocar como vítima. Não me venha com desculpas, André, respondi firme. Você teve várias oportunidades de fazer a coisa certa, mas escolheu trair, escolheu deitar com a minha melhor amiga na nossa cama, escolheu mentir, e agora vai arcar com as consequências. Ele deu mais um passo, olhos marejados, tentando segurar minha mão, e recuei. Por favor, eu te amo. Me dá uma chance. Foi um momento de fraqueza. A gente tem tanta história, tínhamos, corrigi. Nossa história terminou quando você decidiu me apagar da sua. Ele entendeu no meu olhar que não havia brecha. Voltou ao sofá em silêncio, cabeça baixa. O único som era o tic-tac do relógio e o arrastar das caixas rumo à porta. Menos de 1 hora depois, saiu levando as malas, e o pouco de dignidade que restava. Tranquei a porta, encostei a testa na madeira e respirei fundo. Pela primeira vez em muito tempo, senti uma paz estranha, como se finalmente tivesse limpado da minha vida aquilo que nunca foi amor de verdade. O clímax não veio com gritos ou cena dramática. Foi o desmoronar silencioso da farsa que Morgana construiu, e o mais marcante foi saber que eu não precisei mover mais um dedo para isso acontecer. No dia seguinte ao envio do e-mail, Marcos me ligou. Devastado, mas grato, quis contar tudo. Reuniu a família inteira dela na sala de casa. Ninguém entendeu até ele conectar o computador à TV e dar play nos vídeos, sem aviso, sem introdução. As imagens falavam sozinhas: Morgana e André, cama, risos, beijos, a traição escancarada. Ele ficou de pé, em silêncio, observando cada reação. Morgana tentou interromper, chorou, disse que não era bem assim, que era mentira, ninguém acreditou. A verdade era gritante demais para ser negada. Marcos também mostrou o e-mail que eu havia enviado, simples e direto: a verdade sempre aparece. Sinto muito por você também. A família ficou em choque. Os pais, que sempre a tiveram como exemplo, emudeceram. A mãe chorava. O pai mal conseguia encará-la. A imagem que todos guardavam de Morgana se desmanchou ali, diante de quem ela mais prezava. Ela tentou se justificar, tentou me culpar, mas ninguém comprou a história. Ali estava a verdadeira Morgana, e agora todos sabiam. Marcos foi objetivo, disse que pediria o divórcio no dia seguinte e que entre eles não havia mais nada. Ela entrou em colapso, gritou, implorou, tentou de tudo para que ele ficasse, mas era tarde. Ele saiu, deixando-a arrasada, humilhada, sem marido e com a reputação destroçada diante da própria família. Foi quando caiu a ficha: eu não precisava estar presente para ver a máscara dela cair. Ouvi cada detalhe pelo telefone, e foi libertador. Dias depois, veio a segunda onda. André finalmente entendeu tudo. Os boatos entre os amigos se espalharam, além da traição, todos passaram a saber da armação. Disseram a ele que Morgana tinha planejado cada passo desde o começo e que ele não passará de uma peça para me atingir. Ele me ligou, já não era o homem arrogante e confuso, mas alguém em choque. Disse que se sentia usado, manipulado, que ela o provocou, conduziu tudo, e que nunca houve sentimento verdadeiro, ela só queria o meu lugar. Tinha nojo dela, e de si mesmo, por ter caído tão fácil. Eu escutei em silêncio. Não havia o que dizer. Ele já tinha entendido quem era quem nessa história. Logo depois, André se afastou de Morgana de vez. Ela quis tirar tudo de mim, e acabou sem nada. Sem amiga, sem marido, sem amante, rejeitada até por quem tentou conquistar. No fim, a verdade fez o trabalho dela, e tudo o que precisei foi deixar que agisse.
As consequências para Morgana foram imediatas e devastadoras. O divórcio com Marcos saiu rápido, sem volta. Ele não quis conversar, e ela perdeu tudo: o apoio financeiro, a casa em que moravam e o respeito de uma família que a acolhia. Teve que voltar para a casa dos pais, em outra cidade, sem emprego e com a reputação em frangalhos. Ninguém queria se aproximar. Virou assunto de fofoca: a mulher que armou contra a melhor amiga e traiu o marido. A vida social desmoronou. André também colheu o que plantou, ficou sem casa, sem mim e com a marca da traição. Muitos amigos em comum se afastaram, enojados com o que ele fez e com a covardia de tentar empurrar a culpa para Morgana. Depois, mudou-se para um apartamento pequeno e encarou a realidade: ele mesmo destruiu o próprio relacionamento. Não tive mais contato nem notícias. E eu segui em frente. O divórcio foi tranquilo, ele não tinha como contestar. Mantive a casa, que era majoritariamente meu investimento. A dor, no começo, foi imensa. Mas a sensação de justiça, de ter agido com inteligência e calma, me deu uma força que eu nem sabia que existia. Foquei no trabalho, nas minhas paixões e me reaproximei de amigos de verdade, aqueles que estiveram por mim sem hesitar. O desfecho de Marcos foi o mais surpreendente, e o mais feliz. Algumas semanas após a separação, passamos a conversar com mais frequência e viramos bons amigos. Um ligava para o outro para desabafar, entender o que tinha acontecido e processar a dor da traição que ambos vivemos. Ele era gentil, compreensivo, e a conexão entre nós ia além da dor compartilhada. Íntegro, como eu sempre soube. As ligações viraram conversas longas, os desabafos, trocas sinceras, e, entre histórias, vieram as risadas. Descobrimos que tínhamos muito mais em comum do que imaginávamos. No começo, saímos como amigos. Mas a atração e o carinho mútuo eram inegáveis. Hoje, Marcos e eu estamos juntos há 8 meses. É uma relação erguida em confiança, respeito e na compreensão profunda do que é ser traído por quem se ama. Uma segunda chance que a vida nos deu, um recomeço que nunca imaginaríamos nascer de um cenário tão doloroso. Sem querer, a inveja e a obsessão de Morgana abriram caminho para que duas pessoas que mereciam felicidade se encontrassem. Dessa tempestade, vieram as lições mais duras e valiosas. Aprendi sobre a verdadeira natureza das pessoas, sobre a inveja silenciosa que corrói amizades antigas. Nem todo sorriso é sincero, e lealdade é tesouro raro, mas, acima de tudo, aprendi sobre mim. Descobri força onde não sabia que havia, a calma no caos, a inteligência para me proteger e a resiliência para seguir. Entendi que a autovalorização é essencial e que limites são cruciais para a saúde mental e emocional. A justiça aconteceu, não pela minha raiva, mas pelas próprias ações deles. O karma encontra seu caminho. Morgana colheu a solidão e a ruína que plantou. André, as consequências da própria covardia. E eu ganhei uma nova vida, mais forte, mais sábia e com a paz de quem foi traída, mas não vencida. A vida deu uma reviravolta inesperada, e, hoje, sou mais feliz do que nunca. Prova de que, nas maiores dores, existe a oportunidade de um recomeço melhor. Essa foi a minha história, de traição, de vingança e de uma virada que ninguém previa. Agora, quero ouvir: o que faria ao descobrir uma traição assim? Teria a mesma calma e planejamento? Quem carrega mais culpa nesta história, André, pela traição, ou Morgana, pela manipulação e inveja? Deixe sua opinião nos comentários. E, se este relato tocou, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com os amigos. Sua interação ajuda a trazer mais histórias incríveis. Até a próxima!